Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Pato Atômico. Nesse vídeo eu vou fazer um AA, que eu não faço há muito tempo nesse canal, por conta de não ter ideia nenhuma para gravar, porque eu tava vendo muito anime que não vale a pena e que nem chama atenção. Porém, infelizmente saiu um assunto que eu tenho ideia para falar. E logo para adiantar o vídeo, hoje falaremos sobre Look Back. Pra quem caiu de paraquedas aqui, não tem a mínima ideia do que eu vou falar e do que diabos é Look Back, eu vou dar um resumo muito bom. Look Back é um mangá de uma one shot lançado em 2021, criada por Tatsuki Fujimoto. Só para você entender, ele é o criador de Chainsaw Man. Porém, Fujimoto ele é um mangaka que na carreira dele ele é mais reconhecido por obras curtas. As duas primeiros mangás compactos dele, mangás realmente grandes, são um compilado de histórias pequenas que o Fujimoto fez. E praticamente a marca registrada dele se tornou as histórias curtas. Ele tem ideias bastante diferenciadas e com Look Back isso não é diferente. Às vezes você pergunta do que vai se tratar. Então vamos lá. Look Back inicia contando a história de Fujino, uma galuna do ensino fundamental ainda que ela tem um grande gosto por desenhar e que ela sonha de criar histórias. E aí ela ganha essa oportunidade desenhando no jornal da escola onde ela estuda. E ela aí vai desenhando com traços bem amadores, bem, digamos que mal feitos, mas pro nível dela são até divertidos. Porém, no momento aleatório das aulas dela, o professor dela acaba perguntando se ela pode dividir as páginas do jornal com outra aluna, uma aluna chamada Kyomoto. Ela nunca nem sequer viu essa mina, mas ainda assim, né, como ela tava pedindo, ela vai liberar. E aí chega no dia que ela vai ver a página com o quadrinho dela. E aí nós temos de um lado o quadrinho dela, com o desenho amador, e do outro lado o desenho da Kyomoto, um desenho lindíssimo de ambiente, literalmente um traço profissional, numa aluna de ensino fundamental. Isso deixa ela surpreendida, porque ela nunca esperaria de uma mina que não vai para o colégio ter aquele traço. Aquele acontecimento implica dela desenvolver um processo de melhora de traço. Ela acaba se empenhando muitíssimo mais em desenho. E aí, por conta disso, nós temos este painel. Este painel aqui vai ser um painel que provavelmente vai se repetir muitas vezes nesse filme, porque esse painel se repete muitas vezes mesmo no mangá. É simplesmente um painel da Fujino desenhando na mesa, só que focado nas costas dela. E a única coisa que muda nas cenas é o ambiente que está. Sendo a estação do ano que está, o que compõe o quarto, o que compõe a mesa, mas a Fujino sempre está idêntica. Isso repete várias vezes. E depois do período de tempo que ela vai para tentar progredir, ela percebe que não evoluiu tanto quanto a Kyomoto. E aí ela acaba desistindo. Porém, depois de que ela conclui o ensino fundamental, o professor dela pede para ela entregar para Kyomoto o diploma dela. Porém, a Fujino nem conhece ela, nem foram lá tão profundas. Mas mesmo assim ela vai entregar. E no momento que ela vai entregar e chega na casa da Kyomoto, ela se depara com um corredor lotado de cadernos de desenho. Pilhas e pilhas e pilhas e pilhas preenchem todo o corredor. No final do corredor temos uma porta. Lá na porta é o quarto da Kyomoto, mas ela nem ao menos quer falar com ela. Ela deixa lá o diploma dela e acaba indo embora. Porém, a Kyomoto, depois de muitos anos, aparece do lado de fora. E aí ela reconhece que a pessoa que entregou para ela o diploma foi a Fujino. E acaba revelando que a inspiração por trás daqueles desenhos todos foi a Fujino. Aquelas histórias bobas, mal desenhadas, inspiraram ela a também querer desenhar. E a partir desse ponto, vamos ver a sequência da vida delas duas, progredindo juntas como artistas. Minha expectativa real para esse filme vai ser que esse filme vai ser muitíssimo um drama. O Fujimoto não é famoso por fazer dramas em histórias principais. Ele causa muitas cenas dramáticas, tristes, impactantes, mas ainda assim ele explora vários quesitos cômicos, ou até de ação, etc. Porém, Look Back é uma história que passa uma adaptação, ela vai puxar para um drama bem emotivo. Look Back, por trás de ser apenas uma história de artistas, de sonhos, uma hora ela vai falar muito sobre o impacto de uma pessoa sobre outra, o que as opções de uma pessoa impactam para outra em sonhos ou desejos das outras. Esse impacto em Look Back no quesito de que praticamente o que desencadeia todas as atitudes depois do passar do tempo delas sendo artistas é praticamente como uma interage com a outra.
como uma trata a outra como artista e até como pessoa. E isso sendo explorado no filme vai ser um quesito bem até pesado de alguns modos. A história em si não é muito pesada, mas se for isso para um filme vai ser uma coisa bem mais emotiva e que vai fazer inclusive muita gente chorar. Só que tem um porém. Look Back não é uma história 100% coerente. Look Back chega um momento da história que a linha da narrativa fica bem confusa. Ela vai explorar um quesito que você não está esperando. Acontece um acontecimento e esse acontecimento impacta na história. Porém, depois você vai ver coisas de um universo paralelo, como se o fato principal da história nunca tivesse acontecido. E você vê outro universo do que aconteceria. Só que isso é enquanto ainda a história está acontecendo. Eu não entendi de primeira vez quando eu li. Eu tive que reler umas 3 vezes. E até os dias atuais eu não entendo 100% do que o Fujimoto quis fazer com aquela história. Mas que, de certo modo, eu até consigo entender. Até mais ou menos, entre aspas, entender. Mas se for adaptado, vai ser uma história de compreensão aberta. Uma história de muitíssimas interpretações. Em resumo, Look Back vai ser um filme que não vai te dar na mão o que você tem que entender. Ele vai te contar uma história, depois ele vai ficar confuso e depois ele vai terminar. E você não vai entender. E depois você vai ter que se explicar o que você acabou de assistir. Para mim, Look Back vai ser um filme muitíssimamente bom. Eu espero muito que o Estúdio Durian tenha uma boa equipe de animação com animadores decentes e que durmam, independentemente da mapa. E que seja um bom filme. O filme vai sair em junho deste ano, daqui a alguns meses. E eu espero muito que seja um filme que impacte as pessoas. Não seja só mais um, seja algo bem reconhecido. E apenas por último, apenas uma recomendação. Eu espero muito que nessa linha de filmes do Fujimoto seja adaptado para filme um mangá chamado Sayonara Eri, que foi lançado um ano depois de Look Back. E que este sim é uma obra que valeria muito ter um filme. Porque meu irmão, o que o cara conseguiu fazer, um roteiro daquela one shot com 100 e pouca página, foi impressionante. Mas por enquanto é isso. Quando sair eu prometo mesmo que eu vou fazer um vídeo falando sobre minha opinião e se eu acertei realmente o que eu falei nesse vídeo aqui. Meu nome é Bente e até mais um vídeo do canal Patatômico.